Fala pessoal que acompanha o Jota Sobrenatural e que é fã do tema bruxaria. Esse mês não tinha como ser diferente, né? Tem que falar sobre bruxas porque é o mês delas. E também eu não poderia deixar de mencionar para vocês alguma série de filmes que são excelentes para explicar o tema, para entender o verdadeiro significado da bruxaria. O primeiro deles é um clássico que eu acredito que muitos de vocês já viram, chamado A Bruxa, onde o filme é totalmente ambientalizado na Nova Inglaterra, aquela região dos Estados Unidos antiga, do século XVII, onde muitos puritanos vêm da Inglaterra para povoar aquela região. Nesse caso, é uma família com 5 filhos, onde nesse século XVII, esses puritanos, eles abandonam a igreja. Na verdade, eles são expulsos porque possuem algumas ideias diferentes daquilo que os pastores pregam e vão morar num lugar isolado, muito próximo de uma floresta. E é lá que começam a acontecer certas coisas sobrenaturais e existe então a transformação da filha mais velha, a Thomasin, em uma bruxa. Por que esse filme é interessante? Porque ele se passa no século XVII. E como vocês talvez lembrem, o século XVII foi um dos últimos séculos em que ocorreu um dos maiores temas de bruxaria, que são as bruxas de Salem, né? Que ocorreu em 1692. O filme não abarca essa parte, mas trata de algo similar, de pessoas que eram os puritanos, né, que vieram dos protestantes, da crença em bruxas, no sabá das bruxas, que foi criado pela própria igreja, e também na figura do diabo como o bode. Por isso que existe, né, a figura do Black Phillip, que é o bode daquela família que se transforma no diabo e o iniciador da menina Thomasin. Deem uma olhada nessa parte final, que vocês, daqueles que não viram o filme, veem o filme primeiro, mas quem já conhece o filme, relembra essa parte final, a parte do pacto que Thomasin faz com o diabo encarnado no Black Phillip. Black Phillip, I conjure thee to speak to me. Dost thou understand my English tongue? Answer me. What dost thou want? What canst thou give? Wouldst thou like the taste of butter, a pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously? Yes. Wouldst thou like to see the world? What will you from me? Dost thou see a book before thee? Remove thy shift. I cannot write my name. I will guide thy hand.
E aí, você percebeu como as coisas se encaixam bem? O Black Phillip, né, mostrando como se fosse o diabo, ele faz com que ela seja liberta, né, de todo o preconceito religioso, de toda aquela proibição que existia não só da igreja, mas também da cultura daquele momento, do próprio machismo contra a mulher, e ela se descobre uma bruxa, né, um sabá das bruxas, orientado pelo próprio diabo no meio da floresta. Então, essas são todos são partes, são elementos que compõem a clássica bruxaria. E, através do canal J Sobrenatural, eu vou contar para vocês como esses elementos foram se juntando desde o passado, desde a Grécia Antiga, de Roma, e chegou até os nossos dias hoje. Será que existe bruxas ainda? O que elas fazem? Elas são de verdade? Será que você é uma bruxa ou um bruxo? Então, segue acompanhando o J Sobrenatural, assista esse filme A Bruxa na Netflix. Semana que vem eu dou outra dica de um filme muito importante para entender o que de fato é bruxaria.